Então, dando seguimento, eu vou convidar, por gentileza, a doutora Priscila Schneider Costa, do Ministério Público Federal, uma das pioneiras nesse trabalho do Ministério Público Federal relacionado a crimes cibernéticos no Brasil, e tem uma longa trajetória para moderar esse painel. E é uma grande satisfação, doutora Priscila, mais uma vez, né, desde a primeira edição do Dia da Internet Segura, doutora Priscila e a equipe do Ministério Público Federal em São Paulo, acompanhando e promovendo esse tema no país. Eu vou aproveitar, Priscila, aí, e já chamar também o colega Itamar Gonçalves, do Childhood Brasil, uma instituição bastante importante, a ONG também, trabalha com a proteção à infância, e o Itamar vai compartilhar com a gente um ponto que poucos daqui estejam talvez familiares, mas um ponto importante da proteção aos direitos da criança. A gente teve esse ajuste, o Rony precisou sair mais cedo e falou agora. Eu vou convidar a Fabiana, do Instituto de Me Cuida, ou Demetri. Aqui já está aqui, Fabiana, desculpa, dei as costas para você. Fabiana, também para compartilhar com a gente. E a Cristina Sleiman, aqui na minha frente, por favor, representando a OAB, que faz um trabalho também bastante importante nas comissões de direitos. Fique à vontade, onde for mais confortável. Então, por favor, doutora Priscila, estamos aí mais nessa mesa e, novamente, desculpe pelo corrido do tempo, mas a gente está muito contente de tê-los aqui conosco hoje. Tá bom. Eu posso começar com uma pergunta, Rodrigo? Para você a pergunta, no caso. Quanto tempo nós não temos? Bem observado. Eu queria aproveitar e registrar aqui a presença da secretária nacional dos Direitos Humanos, Flávia Piovesan, que está acompanhando, inclusive, o nosso evento desde o início, e também a secretária Cláudia, que são programados, como vocês viram, para fazer a palestra magna de encerramento. Eu imagino que está todo mundo bastante cansado já, mas a gente vai correr, Priscila, para fazer esse bloco, emendar no da secretária Flávia e da secretária Cláudia, e aí a gente conclui com o café está ali, de encerramento para todo mundo poder enfrentar o trânsito de São Paulo, sem chuva hoje, espero, mas com o café logo em seguida. Então, vamos ver se a gente consegue fechar em 40 minutos esse bloco todo, no máximo, para a gente poder contemplar a palestra magna de encerramento, e realmente eu queria muito que a gente continuasse com o público presente aqui até o final. É um desafio, novamente, mas... Vamos lá, vamos lá. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês. Rodrigo já o fez tudo, mas quero fazer pessoalmente. É uma grande satisfação, depois de tantos anos, a gente estar aqui de novo e sempre comemorando e celebrando o dia que o mundo escolheu para ser da internet segura, porque, na verdade, todos os dias, né, eu acho que é chover no molhado a gente falar isso, mas todos os dias deveriam ser dias mundiais da internet segura. Quer dizer, eu vou aqui assim, ser muito breve, porque, na verdade, estou mediando, o que foi muito esperto do Comitê Gestor da Internet me deixar como mediadora, porque eu falo bastante, então eu vou falar pouco, juro que eu vou falar pouco. Então, os nossos convidados aqui, o Rodrigo já apresentou, é uma satisfação, é uma honra muito grande estar com cada um de vocês aqui. Eu conheço o trabalho de vocês, das respectivas instituições, e, sem mais delongas, eu vou deixar para que vocês se expressem e falem um pouco a respeito do trabalho de vocês. Acho que Fabiana vai começar, né? Fabiana, eu não sei como que está a ordem. Então, a Fabiana, eu tenho um prazer enorme de apresentar a Fabiana Vasconcelos, né, Fabiana? E a Fabiana, ela é psicóloga do Instituto de Me Cuida. Gostaria de fazer aqui uma referência, tem tanta gente que eu gostaria de referenciar na plateia, mas, nesse momento, gostaria de referenciar ao Demetrio, que é um dos criadores do Instituto de Me Cuida. A Fabiana vai falar melhor para vocês a respeito do belíssimo trabalho deles. E, por favor, Fabiana, você tem a palavra, nos honre aí com os exemplos que vocês têm dado. Muitíssimo obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos. Eu queria começar falando um pouquinho dessa temática, brincadeiras perigosas, porque as pessoas, quando ouvem essa nomenclatura, aí dá asas à imaginação e as pessoas começam a imaginar todo tipo de brincadeiras que elas mesmas fizeram na infância que poderiam ter essa conotação de perigosa. E a ideia é essa mesmo, que a gente comece daí, porque as brincadeiras perigosas não são novas. Elas não nasceram na era digital, não nasceram com a internet. O que aconteceu é que a internet, ela, com a velocidade da informação e o acesso muito intenso pela a criança e o adolescente no Brasil, ela traz essa informação de uma forma disseminada e abrangente. Então, essas brincadeiras elas foram se tornando complexas e elas foram virando uma forma de socialização.
Mas, para esclarecer isso de uma forma visual, já que estamos falando de um evento de internet segura, eu queria passar o nosso vídeo, para a gente dar uma esclarecida visual. Atenção, crianças, para os 3 desafios estúpidos que podem te mandar direto para o Beleléu. Cavar um buraco até a China. Ser dentista de uma cobra. Banho de banheira com um tubarão. Esses desafios são só piadas, mas a internet está cheia de brincadeiras realmente perigosas. São brincadeiras com buzina, camisinha, silver tape, coisas que entre amigos a gente nem sempre percebe o risco, mas tem que ficar bem ligado para não confundir brincadeira com cilada. É porque uma brincadeira que não afetou um amigo pode ser fatal com você. Mostre que quem vence o desafio de verdade é quem fica de fora. Explique os riscos para eles. Nunca compartilhe os desafios e tenha coragem de dizer não. Coloque sua vida em primeiro lugar. Muitos jovens e crianças foram vítimas dessas brincadeiras por não saberem. Agora você já sabe. E o seu compromisso é compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Bom, a gente resolveu fazer esse vídeo com o apoio da Netflix, porque nós percebemos que a disseminação das brincadeiras perigosas pela internet vinha crescendo no Brasil. Em 2010, nós tínhamos 500 vídeos. Em 2016, nós temos 19 mil vídeos. Só da nomenclatura brincadeira do desmaio, nós temos 16.300 vídeos tutoriais. Tutoriais, como fazer para desmaiar sozinho em casa, como fazer para desmaiar, fazer o seu amigo desmaiar. Bom, o intuito da gente era levar um esclarecimento que a maioria dos adultos não conhecem essas práticas e a grande maioria dos jovens, apesar de entenderem que existe algum risco, não entendem realmente os riscos e as consequências ligadas a essas práticas. Nós temos vários casos no Brasil onde jovens sofreram lesões por conta dessas brincadeiras ou foram vitimados fatalmente. Quando o Instituto de Me Cuida começou, em junho de 2014, foi por conta da morte de um jovem de 16 anos. E, a partir daí, os fundadores do Instituto decidiram buscar do que se tratava isso, porque, assim como foi para eles um susto, e o desconhecimento não pode levar ninguém a formar um programa de educação em casa. Você não pode educar o seu filho a respeito de uma coisa que você desconhece completamente. A maioria dos adultos desconhece completamente que essas práticas existem e vêm crescendo e sendo disseminadas via internet. Então, a preocupação maior era levar o conhecimento. Então, a gente tem o conhecer, compreender, prevenir. Nosso primeiro ano foi de levar esse conhecimento para as pessoas através de um colóquio. Fizemos o primeiro colóquio internacional no Brasil, tivemos 300 participantes, educadores e psicólogos em sua maioria, mas também com a intenção de abranger a segurança pública e os profissionais de saúde, porque os pediatras também desconhecem essa prática. Então, um jovem que chega com os sintomas da prática num consultório, ele nunca vai receber um diagnóstico de tratamento, porque é desconhecido. Então, nós começamos o primeiro ano, fizemos, no segundo ano, 48 prevenções em Fortaleza e outros estados, inclusive aqui em São Paulo, que levava o conhecimento das brincadeiras, riscos e sequela, e iniciamos o programa para crianças e jovens na escola, que tem um direcionamento onde a gente não leva a informação para a criança e para o adolescente. A ideia não é dar a dica para eles, vá buscar na internet, né? Olha, está aqui, você já ouviu falar da brincadeira do desmaio? A gente não vai fazer esse tipo de abordagem. A abordagem é bem diferente, porque eles estão sabendo. Então, a gente retira a informação da criança e do jovem e trabalha a partir das sequelas e consequências disso num processo de reflexão e conhecimento das consequências.
E, então, nós tivemos alguns progressos nesses 20 meses de trabalho. Somos uma instituição bem jovem, mas tentando realmente chegar ao nível nacional e atingir as pessoas com necessidade de conhecer realmente do que se trata e qual é a importância da educação digital. Porque nós temos um desconhecimento que essas práticas são assistidas e copiadas. A forma do jovem se socializar hoje em dia, em sua grande maioria no Brasil, é através das mídias sociais. Então, esses desafios, tanto de youtubers como canais de crianças e jovens comuns, eles seguem ou acompanham ou imitam um desafio dessa forma, ou utilizam como uma forma de socialização, ou de prenda, ou de prêmio, ou de uma necessidade de participar de um grupo. Ele pode se iniciar nas escolas, nos condomínios, e ser passado para uma atividade, uma prática de internet. E se a criança ouviu falar na escola e desconhece, ela vai na internet, busca, acha facilmente, porque nós temos pouquíssimo bloqueio de vídeo de idade, e a maioria das crianças e dos jovens tem acesso, porque tem um e-mail que acessa esse canal de YouTube. Então, a gente vai orientando nessa forma de conhecer, compreender, prevenir. E aí, no final do ano, junto com a Alessandra Borelli e a Sociedade Brasileira de Pediatria, nós conseguimos dar um pouco de participação nesse manual de orientação da saúde de crianças e adolescentes na área digital. Esse é um manual disponível na internet para pais que precisam saber quais são os riscos e consequências do uso da internet e como as brincadeiras perigosas podem entrar aí, e também a gente fornece toda essa educação dentro do nosso site do Instituto. É possível entender como é que a gente pode chegar até a criança e o adolescente fazendo uma educação que foque na respiração, nas consequências de você brincar com isso, porque o nosso maior foco são os chamados jogos de não oxigenação. Nós temos a única pesquisa no Brasil, da Juliana Guilherme, de 2015. Ela entrevistou 1.395 crianças no Brasil, 40% já tinham praticado o jogo de asfixia. Então, a gente está falando de um número muito alto, de uma porcentagem muito alta. E, perante essa porcentagem, a gente realmente precisa atingir um número maior de pessoas. Fabiana, muito obrigada. Eu conheço já o trabalho. Eu acho extremamente importante, fiquei muito feliz quando você foi convidada, e o Demetrio também, para a Alessandra Borelli, para fazerem parte aqui de um dos painéis, porque realmente me foi descrito, numa das primeiras reuniões que eu fiz a respeito do assunto, jogos de desafio são esses jogos que a gente viu, que são desafios até ao bom senso, né? Mas, enfim, e me foi descrito da seguinte maneira: são jogos que os pais não sabem, mas os adolescentes praticam. Essa é uma frase do Demetrio. Então, foi descrito assim. Então, realmente, é muito bom trazer, né, um esclarecimento maior a respeito do tema, com muita satisfação, que é um dos temas que estamos considerando em colocar no projeto do Ministério Público pela educação digital. Já foi falado isso na reunião, é um dos temas que eu acho que vai agregar muito e precisa mesmo de esclarecimento. Então, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, que eu sei que é um trabalho do Instituto que vai, formiguinha, né? Vai de pouquinho em pouquinho, isso, ali esclarecendo. Então, parabéns de novo. Obrigada. E agora, podemos com você, Cris? Então, ótimo. A Cristina Sleiman, da Comissão Especial de Educação Digital da OAB de São Paulo. Eu já tive a satisfação de ter sido convidada pela Cristina para fazer alguns eventos com ela, palestra. Agora invertemos os papéis, né? E também é uma grande satisfação ouvi-la de novo. A Cristina, além de advogada, é pedagoga. Então, eu acho que é realmente um acréscimo muito grande ter essas duas visões numa pessoa só. Então, Cristina, por favor, você está com a palavra. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui com todos, com você também, doutora, com todos os colegas. Gostaria de parabenizar, assim como todos o fizeram, né, pela iniciativa do evento, tanto a CGI quanto a Safernet, o Rodrigo aqui presente, a Kelly. E eu vou falar um pouquinho da questão por que a comissão existe e do que nós pretendemos fazer, né? E, nesse contexto, eu vou falar um pouquinho da problematização, que foi o que nos trouxe realmente, o que movimenta todos nós a buscarmos e desenvolvermos projetos em prol da educação digital. Eu vou falar
em relação aos jogos, aos desafios, num todo como uma problematização e como no contexto geral da educação digital, porque ele é mais um entre os outros problemas que nós vivenciamos em relação ao uso das tecnologias. Então, foi até mencionado aqui a questão do, mas e os professores, eles estão preparados, ou os adultos estão preparados, né? A comissão, então, ela nasceu justamente para tentar ajudar, para trazer informação, para orientar, mas também para sensibilizar a sociedade como um todo. Então, desde os professores, como os pais, cada um de nós, na verdade, né? Eu acho que se nós fizermos isso até com os nossos familiares, nós já estamos dando um passo à frente. O importante é não negligenciar. Então, nesse contexto, eu trago também uma palavrinha que eu acho essencial nos nossos trabalhos de educação digital, que é valores, trabalhar valores. Eu me deparo, Cristina, me deparo com muitos projetos que falam em segurança da internet. Muitas vezes falam em questões técnicas, né? Como se precaver, como se proteger, algumas questões, cuidado com estranhos, mas falta um pouquinho, e nisso assim, eu sinto, assim, principalmente em trabalhos junto a escolas, a necessidade de trabalhar a questão da responsabilidade. E, junto com a responsabilidade, valores, né? Então, respeito ao próximo, por exemplo, seria um deles. A educação digital, então, ela transcende a questão da segurança, e ela vai além. Então, desde a responsabilidade de cada um, como também essa questão de valores, e vamos respeitar a todos. Eu acho que um dos nossos objetivos é esse, conseguir conquistar a sociedade para um movimento de uma sociedade mais ética, digamos assim, mais ética, mais respeitosa, né? No sentido de proteção, envolve até o nome, a questão do jovem, do adolescente, eu vejo duas situações que nós temos que trabalhar. A primeira, independe da sequência, sem dizer se é principal ou não, tá? Mas a questão, por exemplo, de temos que trabalhar para que eles não sejam vítimas, mas também temos que trabalhar para que eles não sejam infratores. Nós temos que pensar em metodologias, que forma didática nós podemos utilizar. No começo, você mencionou que a minha primeira formação é pedagogia, depois direito. Então, no começo, eu via isso como um conflito, porque o meu lado pedagoga dizia que tem que ser tudo aberto, temos que fazer tudo. O meu lado advogada dizia, epa, cuidado. Com o tempo, eu consegui achar um canal que é do quê? É de buscar soluções. Nós podemos trabalhar, usar tudo aquilo que a tecnologia nos oferece de bom, o lado positivo da tecnologia, e nos precaver em relação aos incidentes. E como fazer isso? Trabalho preventivo. O principal deles, então, no CEMET é o quê? A educação. É trabalhar cultura, trabalhar a orientação. E para que a gente chegue, para que a gente consiga se aproximar tanto dos jovens, e quando eu falo educação não é só de criança e de adolescente, é do adulto em si, nós temos que primeiro levar num linguajar mais fácil, né? Num linguajar em que todos possam entender. Mas eu começaria essa cadeia de orientação no âmbito escolar, por exemplo, com os professores, né? Então, tanto que o nosso primeiro movimento, nosso primeiro trabalho na comissão foi um guia de prevenção ao bullying, voltado aos professores. Inclusive, eu trouxe alguns exemplares que eu tinha comigo, disponibilizaram aqui também. Mas o nosso objetivo com esse trabalho qual é? Orientar os professores. Existe hoje uma lei que institui o programa de prevenção ao bullying. Então, será que todos sabem, né? Para que veio essa lei? Eu sempre digo que o mundo ideal é que a sociedade não precise dessas leis, né? Na minha percepção, não seria necessário uma lei para dizer que é preciso implementar um programa de prevenção ao bullying. Eu acho que isso já é responsabilidade de toda escola, de toda instituição, você ter esse pensamento preventivo. No entanto, no Brasil, nós precisamos dessa lei. Então, ela é muito positiva, ela veio ajudar, e eu acho que, nesse sentido, e aí um assunto que eu defendo, e ainda pretendo levar isso até pela comissão para a OAB, é um assunto que ainda não foi tratado, mas eu pretendo levar,
que é a questão de inserção de uma disciplina específica nas escolas, né, na grade curricular. Eu sinto, sim, pela necessidade, ou que seja uma lei como essa, como que eu falei me fugiu, de prevenção ao bullying, né, que seja uma lei como essa, que obrigue ou que traga a responsabilidade em instituir programas também de prevenção, programas de educação digital, né, em todo esse sentido. Mas eu acho que nós precisamos, sim, caminhar sempre à frente e pensar em como levar isso, então, para a sociedade. Então, nesse sentido, só para fechar a minha fala, eu também não fiz controle do tempo, né? Mas eu acho que como levar isso numa agenda positiva, quando se fala, eu vou trocar aqui as brincadeiras perigosas, mas para a educação digital, incluindo brincadeiras perigosas no uso da tecnologia, né? Eu acho que o primeiro passo são essas ações no âmbito escolar. Sejam projetos, né, que incentivem. Nós temos N metodologias, assim como, por exemplo, na prevenção ao bullying, hoje nós trabalhamos muito com a mediação entre pares. Isso não precisa ser necessariamente só relacionado ao bullying, pode ser relacionado a qualquer incidente no uso da tecnologia. O que é a mediação entre pares? São alunos que serão capacitados, serão treinados, ele vai estar sob a vigilância, vou retirar a palavra vigilância, mas orientação de um tutor, né, que vai fazer esse acompanhamento, e o próprio aluno vai estar apto a identificar situações de risco ou determinados incidentes, e eles vão trabalhar entre si, sempre supervisionados, porque nós estamos falando também de um âmbito, né, do âmbito escolar. Então, acho que o fechamento seria realmente assim, o quê? Precisamos ter planejamento. O que eu percebo hoje são diversas ações esporádicas ou individualizadas. Determinado professor puxou, ele encabeçou esse projeto, ele falou, vou fazer, né? Ou eu tenho até um coordenador, vamos começar com alguma coisa, mas sempre projeto individualizado. O que nós precisamos é institucionalizar, é ter planejamento, porque não basta chegar numa sala de aula e falar, olha, a lei diz isso, isso e aquilo. Ou, olha, como foi dito anteriormente, não faça isso. A gente tem que trabalhar o quê? Nós precisamos pensar em competências, desenvolver competências e habilidades nessa garotada para que eles possam tomar a própria decisão. Para que eles, ao se deparar uma situação de risco, eles possam identificar que se trata de um risco e saber decidir, vou correr esse risco ou não. Então, acho que a minha contribuição hoje para vocês fica nesse sentido. Obrigada. Cristina, muito obrigada. Como sempre, a doutora Cristina sempre nos traz essa boa vontade, essa visão. Eu acompanho um pouco o trabalho dela e da comissão da OAB, que também, tal qual o Ministério Público, outras instituições, né, responsáveis, conscientes, porque, como você bem disse, Cristina, não basta ir até o local e fazer uma doutrinação individual com um, com o outro. É preciso um estudo, é preciso um trabalho, uma conscientização. É muito bom que as instituições se movam nesse sentido. Então, eu fico mas tão feliz. Aí eu só estou meio brava, que eu estou achando tão pouco tempo, queria ficar aqui para sempre, assim, para sempre até uma hora. Né? Rodrigo vai no banheiro, Rodrigo. Então, mas desculpa, voltando aqui, eu estou muito, muito feliz de estar participando, não só do Dia da Internet Segura, acho que foi um dia, quem acompanhou desde manhã, fabuloso, eu acho que a gente teve excepcionais apresentações. Tenho certeza de que a pessoa que vai me seguir aqui, o doutor Itamar, o Itamar da Childhood Brasil, não vai ser diferente, mas desculpa falar tanto, mas eu vou dar os parabéns de novo pelo trabalho, não só da Fabiana, agora da Cristina, e já introduzindo o Itamar Gonçalves. O Itamar, ele é da Childhood Brasil. A Childhood, me corrija se eu estiver errada, Itamar, mas é uma OCIP, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que, se não me engano, apoiada pela rainha Silvia da Suécia. Então, nós temos 3 no mundo, né, instituições, e nós temos hoje a honra de poder ouvir um pouco desse trabalho da Childhood Brasil, que tanto faz também pela prevenção, principalmente com crianças e adolescentes na internet. Então, eu passo a palavra ao Itamar Gonçalves. Muito obrigada, Itamar, de ter aceitado o nosso convite.
Bom, boa tarde a todas e todos. Dizer que também com bastante felicidade a gente recebeu e aceitou esse convite, e já parabenizando a SaferNet, cumprimentando aqui meus pares, a mediadora desse bloco, e do desafio de falar isso em 10 minutos, né? Porque mas eu vou iniciar dizendo da organização. Ela é uma organização, como foi dito, é uma OCIP, e a nossa área de atuação é só no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Todos os programas e projetos desenvolvidos pela organização, seja com o setor público, seja com o setor privado, é sempre com esse foco, né? O recorte de criança e adolescente, e atuando na questão da violência sexual. Para nós, a violência sexual ela está no abuso e na exploração sexual. Por isso, nós trabalhamos também com o setor privado, né? No ano de 2006, nós lançamos uma cartilha em parceria com o SEMPEC, e essa cartilha ela trabalhava ali já na pegada da orientação. E várias falas aqui eu vi e apareceu a questão do trabalho da orientação, da educação, portanto, o trabalho preventivo com relação aos temas pertinentes à internet, né? De lá para cá, em 2006, nós também fizemos o primeiro convênio, parceria com a SaferNet, já trabalhando na estrutura da central, né, de denúncias, e depois num trabalho educativo junto ao público direto, lá com crianças e adolescentes, né? Bom, o que eu queria trazer hoje para vocês, além dos desafios que a gente tem, que foi relatado aqui pelas diversas organizações que me antecederam, eu queria, na verdade, compartilhar uma grande preocupação e eu acho que um grande desafio que nós temos como sociedade, incluindo o governo, todos os setores, tá? Que é o desafio da gente pensar na situação das crianças e adolescentes que passaram por essa violência online, né? Então, do que eu estou falando, né? Eu estou falando de uma prevenção que seria a prevenção secundária. A gente vem advogando desde 2007, 2008, que, na verdade, quando a criança ou adolescente vítima de violência online ou offline, ela acaba sendo revitimizada em todo o processo, né? Isso, para nós, é uma situação bastante grave. Portanto, nós temos aí o melhor marco legal, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, nós continuamos atuando, né, no atendimento de crianças e adolescentes, ainda na época do Código de Menores, e não do bom atendimento do Código de Menores, porque eu comecei a minha vida nesse período, né, mas no que nós tínhamos de ruim nesse atendimento a crianças e adolescentes, né? E aí, para a gente pensar um pouco, eu queria compartilhar com vocês, quer dizer, colocar tudo no mesmo estágio, né? Se eu desse aqui 1 minuto e dissesse para vocês, fale por seu parceiro, para a pessoa que está ao teu lado, o Rodrigo vai contar ali para o Tiago, qual foi a última experiência sexual e como é que foi essa experiência sexual sua, Tiago? Conta para o Rodrigo e depois você fala para nós como é que foi dizer isso, né? E esse desafio eu faço para cada um de nós. E eu estou falando de algo que, teoricamente, somos adultos e essa experiência deve ter sido consentida, né? Não deve ter havido notificação, portanto, não deve ter havido a responsabilização. Bom, nós estamos falando de média de responsabilização, gente, nesse país, é brincadeira, né? Está aqui a doutora do Ministério Público, quer dizer, isso eu estou falando quer dizer, eu estou fazendo um chamamento, quer dizer, nós temos que pensar uma mudança, uma incidência de fato estrutural e mudar a forma de atendimento de crianças e adolescentes que passam por essas situações de violência. Significa isso um grande pacto com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Judiciário, com a sociedade civil como um todo, né? E hoje nós temos uma iniciativa nacional que envolve o governo federal, onde a gente vem discutindo parâmetros de atendimento e de escuta de crianças e adolescentes para todos os serviços, mas me parece que é algo que a gente negligenciou ao longo desses anos, né? Então, quando a gente imagina essa situação, né, a partir da notificação,
nós sabemos, né, se essa notificação foi um crime que teve toque, que teve conjunção, que teve a pessoa presente, essa criança ela vai passar em todo o sistema, ela vai falar 8, 10 vezes. E esse é um trabalho que a gente vem pesquisando, vem levantando, vem tentando atuar no desenvolvimento de até um protocolo para esse país, para atender crianças e adolescentes nessa situação. Bom, quando a gente olha a criança no sistema virtual, nós estamos falando do sistema real. Então, ela vai repetindo o que aconteceu para ela com pessoas que ela nunca viu, né, em salas tradicionais de audiência, onde quem agrediu sexualmente vai estar presente, né, e com uma defensoria que vai, de fato, fazer a defesa do suposto réu, do suposto autor dessa violação, e muitas vezes do Ministério Público, né? Eu vi uma situação do Ministério Público, por conta do protocolo que a gente está aplicando, onde a adolescente ela foi simplesmente desmontada, né? Ali na sua dignidade como pessoa, etc, etc, etc. Então, é esse apelo que a gente tem que fazer, né, e que nós estamos fazendo em conjunto com diversos parceiros, né, no sentido de que a gente revisite, né, e, de fato, trabalhe uma nova forma de escutar nossas crianças e adolescentes nesse país. A outra situação, e aí, quando essa situação ela envolve onde não tem toque, muitas vezes essa criança nem reconhece isso como uma violação, né? Ou, então, se for uma situação de pornografia, de imagens, etc., isso vai circular. Ela pode completar 20, 30, sei lá quantos anos, né? E ela vai continuar sendo vítima, né, sendo revitimizada nessa situação. Agora, o que eu gostaria de destacar e de chamar a atenção, né, para essa condição é exatamente, né, o desafio que a gente tem dessa proteção online, né, quer dizer, de pensar nessa proposta de entrevista, quem escuta a criança, né, de que forma a gente vai abordar, se não houve toque, se você não tem materialidade, como é que a gente vai trabalhar a escuta de crianças e adolescentes nessa situação, né? Por último, dizer que tudo isso, né, eu concordo muito com o que a Bruna disse aqui, né? Esse projeto, em realidade, ele surge, de fato, com empatia, né? É você pensar no outro, é você estar próximo do outro, ele surge com respeito, né? Um ato de solidariedade com as nossas crianças e adolescentes, né? E, portanto, fruto também de um grupo de militantes, Fabiana, Benedito, enfim, Cláudia, né, nossa secretária nacional, que vem pensando com amor a situação de crianças e adolescentes que caem nesse sistema, né, que, portanto, nos desafia a pensar na prevenção secundária como sendo algo bastante desafiador e importante nesse país, nesse tema, seja offline, seja online. Muito obrigado, e o tempo... Acho que a gente fica por aqui. Itamar, olha, muito grata que você tenha trazido esse assunto aqui. Nós estamos quase encerrando, mas eu acho que foi tão importante se trazer um aspecto que às vezes a gente fica, que deve ser, né, assim, sempre batalhada, a prevenção. A prevenção, tem uma frase, quem me conhece, que eu falo sempre, que eu ainda acredito que a prevenção é a melhor forma de combate, mas, infelizmente, nós não podemos prevenir todas as situações, elas ocorrem. E, quando elas ocorrem, a gente precisa prevenir que essa vítima, né, não seja uma própria vítima de si mesma no futuro, ou seja, não fique traumatizada, não tenha danos permanentes. E eu concordo com você, é um dos projetos que eu tenho vontade de me dedicar mais para frente, é o chamado depoimento sem dano. Para quem não conhece, é uma iniciativa, o Rodrigo até poderia falar melhor que eu, mas no Rio Grande do Sul já está sendo bastante veiculada no Ministério Público, né, já tem a doutora Denise, a promotora, uma das promotoras que coordena lá. Então, e é realmente muito diferente, quem conhece
como você pode abordar uma criança ou conversar com uma criança. Vou falar uma coisa para vocês. Eu já fui testemunha numa ação civil, sem maiores consequências. Eu sou procuradora da República, olha, não sou boa de matemática, não, desde 99. Então, eu sou há um tempo, e esse depoimento que eu prestei como testemunha foi a coisa o quê? De 10 anos, por aí. Gente, eu vou falar para vocês, eu me senti intimidada numa sala de audiência, que conheço, né, faço audiência quase, né, quando estava no crime, fazia quase todo dia, faço quase toda semana agora, e eu me senti intimidada. Então, imagina uma criança. Mas não é só isso. Agora, voltando aqui ao tema e indo até para as perguntas depois, espero que tenha, se não tiver, eu já vou começar fazendo um. Se tiver, a gente ajuda, né? A gente aproveita o tempo, mas, enfim, né? Brincadeira. Mas eu já vou, assim, eu acho que nós temos aqui 3 representantes, assim, o Itamar, da Childhood, preocupado com esse tema, Fabiana, uma psicóloga no Instituto de Me Cuida, e a doutora Cristina, que é advogada, e também tem a formação de pedagogia, numa comissão que também né, faz esse trabalho de prevenção voltado às escolas, à educação digital. Então, assim, como a gente tem carência de outros profissionais das nossas áreas aqui para lidar com a situação. Então, você não tem, é difícil você encontrar psicólogos, legistas, médicos, pediatras que tenham consciência de uma realidade, de que uma brincadeira, que para mim não é brincadeira, mas um jogo que você coloca um saco plástico na cabeça e fica medindo o tempo de se asfixiar, né? A pessoa, o médico, o psicólogo tem que ser melhor preparado para saber a diferença do que é um suicídio, do que é uma brincadeira que gerou, né, teve um aspecto letal, fatal. Né? Do mesmo modo, advogados, às vezes, vão instruir seus clientes, vão defender as vítimas, também não estão preparados para isso. E a gente tem que também fazer, na minha opinião, um trabalho conjunto, concordo com a doutora Cristina, que ela falou, né? Aliás, concordo com todos aqui em vários aspectos, em todos praticamente, mas de fazer um trabalho conjunto, de realmente a conscientização não estar só na sala de aula, mas sair dela quando for preciso. Então, eu queria até passar a vocês, eu não sei se vocês têm algumas perguntas, ou algumas perguntas. Podemos fazer uma rodada de 3, Rodrigo? Temos tempo? Posso só... Já vai perguntar? Já tá com... Claro. Desculpa. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa dos palestrantes? Só uma colocação bem claro. rápida, tá? Bem rapidinho. Bom, primeiro fica o convite, vamos unir forças, já fiz uma vez e reforço o meu convite. Eu acho que, em nome da comissão, a gente pode, com o MP e todos aqui, conforme conversamos, aí, pensar em algumas ações. Eu acho que o ponto colocado é muito importante. Eu, enquanto advogada, aí não enquanto comissão, mas advogada, eu recebo muitos casos. Como eu faço trabalho educacional, sempre vem casos relacionados à pornografia infantil no escritório, acabam nos procurando. Então, eu não lido diretamente com questões de toque, mas pornografia infantil, das mais diversas formas. Nesse sentido, parabenizo o MP. Na época, eu conheci a doutora Priscila, até por intermédio da doutora Melissa. Né? Alguns casos nossos que foram encaminhados, que tiveram sucesso no desfecho desses casos. Agora, nem todos estão preparados para essa situação. Então, já tive caso, por exemplo, isso foi uma colega minha, não foi nem caso do escritório, mas de que a filha, de 13 anos, a mãe descobriu, com 3 meses, que ela estava sendo aliciada pela internet. Depois, quando ela chegou na delegacia, o investigador estava... Preciso tomar cuidado com as palavras, né? Mas, de certa forma, ele desestimulou a mãe, ele não queria, ele disse, olha, porque se você der andamento, continuidade nisso, você vai poder ser processada pelo Ministério Público, porque aconteceu isso com a sua filha. Né? E aí, então, eu acho que é bom sempre deixar claro que a gente tem N situações. Tem realmente o caso de negligência, onde os pais não tomaram cuidado, não descobriram nada, porque não tomaram, né, realmente não tiveram preocupação necessária. Mas temos também o outro lado. Essa mãe, por exemplo, ela descobriu. Né? Então, eu acho que o ponto é essencial, a gente tem que abordar essas questões e realmente buscar um canal aí de comunicação. Alguma pergunta? Por favor. Acho que é melhor com o microfone. Olha, eu falando com o microfone. É melhor com o microfone.
Não tá funcionando. Pode repetir, né? Ela perguntou se tem ideia da frequência com que isso acontece. E vou dizer por que eu estou perguntando desse jeito. Eu acho assim, gente. Fátima, só um minutinho. Você pode repetir a pergunta para ficar gravado? Vocês têm ideia da frequência com que essas coisas acontecem? E vou dizer por que eu estou perguntando isso. Há muito tempo eu me preocupo com a situação da mulher em geral, das adolescentes talvez em particular, e nunca escrevi nada sobre isso. De vez em quando dei aula de estatística, por isso que eu estou perguntando isso. Eu acho que quando começaram a sair os dados com o número de mulheres que é violentada, que é estuprada, os brasileiros, de repente, descobriram que nós somos um povo horrível. As pessoas não tinham essa ideia. Não, era como se todo mundo soubesse que isso acontecia, mas não sabiam o quanto acontecia e o quanto a sociedade é maculada por isso. Eu, por exemplo, não tenho a menor ideia de quanto uma criança é violada. Eu não tenho ideia. A impressão que eu tenho, pelos últimos dados que eu sei do Brasil, gente, é que deve ser um número enorme. E eu acho que se forem feitos estudos desse jeito, assim, que levem a números sérios, que dividam em classes sociais, em raças, eu acho que nós vamos ter melhor ideia do tipo de Brasil que nós somos. E a impressão que eu tenho é que deve ser muito ruim. Especialmente pelo jeito como vocês falam. Especialmente pelo jeito como a gente lê. E eu acho que nós precisamos nos confrontar. O Brasil precisa se confrontar. Nós tínhamos aquela ideia de que nós éramos um povo amável e tolerante, gente. Nós matamos mais de 50 mil pessoas por ano só no trânsito. Nenhuma guerra faz isso. Fátima, eu vou ter desculpa que te interromper pelo tempo. A tua pergunta qual a frequência? Frequência por raça, por sexo, por idade. Eu acho muito importante. Alguém quer responder? Desculpa. Bloco de 3, então. Mais alguma pergunta? Aqui. Meu nome é Idelma Bernardes, sou mãe, estou aqui acompanhada com meus 3 filhos. Né? Fui educadora durante 20 anos, hoje eu estou com 53 anos. Sou muito preocupada quanto a crianças e adolescentes, devido também ter feito pedagogia e ter lidado muito com as crianças e jovens e adolescentes. Assim, em nível de prevenção, eu queria, não sei se há ou se pode acontecer, ser inserido na grade curricular da escola, até como prevenção mesmo. Todas essas questões que a gente está levantando aqui, sobre bullying, sobre valores, sobre como usar a internet, a maneira como usar, voltar à parte da cidadania, como foi falado aí, amor, respeito. Assim, de uma forma, estou dando, acho que até uma ideia, eu não sei se já está ocorrendo isso, de ser inserido na grade essa matéria, uma matéria mesmo, que, por exemplo, nas primeiras fases iniciais, né, do ensino, na primeira fase inicial das crianças menores, né, a forma da linguagem deles, né, porque hoje em dia, quando a criança nasce, o presente que o pai dá, ou a mãe dá, ou para ter assim, a criança mais longe, para não chorar, para não bagunçar, as mães estão dando o quê? Um celular. Então, eu creio que não vai ser difícil, porque a ferramenta os bebês já estão tendo, né? Já começam a entregar, os pais já entregam isso na mão das crianças, um smartphone. Tem criança que sabe jogar, eu me surpreendi com uma... Sim. Então, eu queria saber se tem essas condições de estar inserindo, né, na grade curricular, desde das séries iniciais até o ensino médio, todas essas questões que foram levantadas aqui. Se há possibilidade, se já está correndo alguma coisa, é isso que eu queria saber. Tá bom? Alguém quer começar por alguma das perguntas? Algum comentário? Pode começar com a primeira. Eu posso responder para a Thelma.
Lidelma. Lidelma, obrigada pela sua pergunta. Eu também sou pedagoga, pedagoga e psicóloga. Estive na sala de aula por 10 anos, ensinando crianças de 9 a 11 anos de idade. Então, existe, sim, uma ideia, uma das metas do Instituto, pelo menos no que tange às brincadeiras perigosas, que ela faça parte, de forma sistemática, dos programas das escolas no Brasil. Nós temos algumas ações para que isso aconteça. Para a pequena infância, de 5 a 11 anos, nós estamos com a elaboração e desenvolvimento de um livro que vai assistenciar os professores, os educadores, a abordarem as brincadeiras, os jogos de não oxigenação na sala de aula. Isso para a pequena infância. Para os jovens, nós temos um programa de prevenção, onde nós podemos formar multiplicadores, tanto podem ser jovens, como nós já tentamos na escola em Fortaleza, são jovens que trabalham com a resolução de conflitos, eles receberam a prevenção das brincadeiras perigosas e se tornaram multiplicadores dentro dessa escola pública, na periferia de Fortaleza. Então, nós temos ações que vão começar a pavimentar esse caminho para que ela seja sistemática, para que ela aconteça de uma forma que o que existe muito é um tabu, porque aquilo que a gente desconhece, a gente, primeiro, não quer ouvir falar, acha que é muito ruim. E as escolas têm um grande medo de dizer assim, aconteceu um incidente na minha escola, a culpa foi da prevenção que foi feita. Né? Mas a ideia não é essa. A prevenção ela é feita de uma forma que ela realmente previna e não leve a incidentes. A gente tem esse modelo já existente e já ocorre em algumas escolas. Nosso objetivo é realmente que ela seja integrada e sistemática com o tempo. É uma meta. Agregando a isso também a formação de valores. É uma dos viés do Instituto é que a gente traga de volta a ideia dos valores humanos. Só complementar que, até conforme eu havia colocado, que pela própria comissão, hoje eu sou presidente da Comissão Especial de Educação Digital, segunda vice-presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance, então da OAB de São Paulo, e pelas duas comissões nós temos o objetivo de realmente levar essa discussão e até batalhar, ou brigar por um projeto de lei que leve essa disciplina. Estou falando em nome das comissões, não da OAB, porque nós temos que levar em nome da comissão essa iniciativa para que seja aprovado, para que a OAB, né, engaje. Mas eu acho que nasce conosco, se ninguém levar, não chega. Então, acho que nós temos esse objetivo. Além da OAB, eu hoje sou diretora pedagógica do Instituto START, que também tem como objetivo levar essas questões de ética e cidadania digital. E, por lá, nós também temos o objetivo, mais um instituto, acho que são mais pessoas para ajudar nessa luta e nessa batalha, para que possa ser levada em sala de aula. Okay? Também bem rápido dizer que, né, primeiro a questão da frequência, né, a gente tem sim pesquisas, né, a própria Childhood, a SaferNet, enfim, tem alguns órgãos que vêm trabalhando, né, nesse levantamento e na sistematização desses dados, né. No entanto, com relação às salas, por exemplo, né, nós fizemos, a gente sabe direitinho, né, quem é, por exemplo, 74%, né, das pessoas vitimadas são adolescentes, são meninas, né, a gente tem uma questão de gênero aí que está colocada. A maior incidência com relação ao abuso sexual, ela está a partir dos 4 anos e vai até os 14 anos. Né? Quando você vai para a exploração sexual, a gente sabe que você começa ali nos 10, 11 anos, portanto, criança ainda, até a faixa de adolescentes. Então, e aí, nesse sentido, a gente está provocando, sim, né, políticas, né, de se pensar a prevenção nesse país, mas como uma política de Estado, de fato, né, e isso é importante. E tem esses recortes, né, então, a sala, por exemplo, de depoimento, a gente sabe o seguinte, eu estava falando aqui do depoimento, fazer uma distinção, porque uma coisa é o depoimento especial, são as salas que a gente tem no judiciário. Hoje são quase 200 salas que nós conseguimos. São 200 salas, e essas salas, a audiência, a criança, ela é entrevistada por uma mediadora que é formada em entrevista forense, específico, etc. Né? Agora, o que a gente vem trabalhando é que essa entrevista ela pudesse ocorrer antes,
né, de chegar no judiciário, porque muitas vezes não precisa ir para o judiciário, só que todo mundo escuta a criança. Então, esse é o desafio que a gente também tem, seja offline ou online, mas que uma única pessoa escute essa criança naquele serviço, né? Se for a polícia, a gente vai ter que fazer um pacto, mas que seja uma única escuta do fato ocorrido, né? E aí é o desafio pensar um online, porque se não teve toque, quem vai fazer essa escuta? Eu sei que tem um grupo da Polícia Federal, por exemplo, que foi formado por nós, né, junto com o Unicef, na entrevista forense, né? Mas é esse grupo que vai fazer essa escuta? Quando nós falarmos da escuta no Ministério Público, né, quem é essa pessoa, né, no Judiciário? Vai ser o Ministério Público? Quem é que vai conduzir isso, né? Agora, essa produção... Então, a gente tem, no Judiciário, a gente produziu muita coisa nessa fase, né, que é, de fato, desmontar essa... Mas, sim, ela já passou ali. Quando ela chega na delegacia, ela já foi, por que você estava fazendo, como é que você estava vestida, por que você já fez grupal em outras comunidades, porque nessa comunidade não, agora que vazou na rede, você acha que eu tenho que responsabilizar 9, 10, 15 pessoas? Quer dizer, né, é disso que a gente está falando, né, nesse sentido. Então, só para dizer, a gente tem dados, é difícil a gente conseguir a divulgação desse material na mídia, né, e com resultados bacanas. Só para vocês terem uma ideia, nessas salas de depoimento especial, no Judiciário, nós saímos, né, sem fazer a entrevista especial, essa escuta protegida, a responsabilização ela fica em torno de 4% a 6%. São esses números que nós conseguimos responsabilizar num crime cometido contra crianças e adolescentes. Quando você vai para uma sala de depoimento especial, esse número ele vai para 70% de responsabilização. Então, assim, eu acho que tem o respeito, tem o amor, tem a empatia, mas tem esse sentido, né, de que a gente pode fazer diferente e deve fazer diferente com nossas crianças. Podemos aplaudir, claro. Podemos aplaudir. Essa turma que merece. Bom, gente, eu gostaria de encerrar, assim, estou vendo os olhinhos do Thiago e do Rodrigo, encerra, Priscila, encerra, mas eu não podia deixar de, antes de agradecer os nossos palestrantes aqui, e agradecer a vocês, eu não poderia deixar, ainda mais com as perguntas da Fátima e da Idelma, eu não poderia deixar de colocar um sentimento meu, que eu tive principalmente, não só de anos de trabalho, mas do que eu vi aqui hoje. É verdade, a gente, infelizmente, ainda é um país intolerante. A gente vê isso em redes sociais, mas como vários... Olha, eu não estou lembrando aqui de um país que não tem algum tipo de intolerância. Se alguém lembrar, me fala que talvez eu peça a minha transferência para lá. Então, nós temos intolerância porque a gente tem diversidade. A gente tem que educar as nossas crianças porque a gente tem perigo na internet. Mas eu estou com um sentimento tão bom aqui, porque a gente viu tanta ação. Sabe, Fátima e Delma, a gente teve palestras, quem estava aqui hoje o dia inteiro, se você me perguntar qual é a melhor maneira de eu educar meu filho, eu acho que se a gente pegar um pouco de cada palestra que foi dada aqui, você viu o Luba, um youtuber, você vê advogados, você vê pessoas que pertencem a ONGs, pessoas que transformam dor em uma ONG para ajudar os outros. Então, assim, a gente teve tanta dica, tanto ensinamento, por exemplo, da Unicef, né, o Projeta Brasil, se não me engano, não sei, me corrija, Proteja Brasil, desculpa. Proteja Brasil e o Internet Sem Vacilo. Na hora que eu vi, eu já conhecia um deles, mas na hora que eu vi, faço aqui minha meia-culpa que eu não conhecia, mas na hora que eu vi, já passei para tudo quanto é grupo de internet, que eu sei que tem um monte de mãe e pai, amigos meus. Então, assim, é assim que a gente faz, é assim que a gente transforma. A gente tem intolerância, mas a gente tem gente que quer lutar e está lutando contra a intolerância, gente. Então, aplausos para eles, aplausos para todos vocês que estamos aqui e aplausos para quem organizou isso daqui. Vamos sempre continuar fazendo de todo dia o Dia da Internet Segura. Obrigada.